Olá, irmãos, a paz do nosso Rei, nosso Messias, esteja com cada um que estiver acompanhando esse vídeo. Meus irmãos, tem um comentário que eu quero passar o entendimento para os irmãos aí. Só que antes eu vou ler essa passagem com vocês, tá? É de Isaías 32, do verso 1 ao 8. E depois logo em seguida, eu vou passar o entendimento dessa passagem para vocês, para repartir o meu entendimento com vocês. E depois, então, eu vou estar respondendo ao comentário tem um comentário que eu quero responder para uma irmã que está chegando na família aí. Então, acompanhe o vídeo, certo, irmãos? Estou diretamente da página no Facebook A Luz Resplandece e estou gravando esse vídeo e repartir com os irmãos. Isaías 32, do verso 1 ao 8. Virá o dia em que um rei reinará com justiça e os príncipes governarão com honestidade. Todos eles protegerão o povo como um abrigo protege contra a tempestade e o vento. Eles serão como rios numa terra seca, como a sombra de uma grande rocha no deserto. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Altíssimo, para deixar o faminto na ânsia da fome e fazer que o sedento venha a ter falta de água. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os pobres, com palavras falsas, e ainda quando a causa do pobre é justa. Mas quem é direito projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Bem, irmãos, essa passagem aqui que o nosso pai falou do Messias, tá? Tá falando que o dia em que um rei reinará com justiça, os príncipes governarão com honestidade aqui nessa terra, tá, meus irmãos? Porque sabemos que o reino desse mundo não está sobre o domínio do Messias, tá? Ele veio aqui em carne e sangue para falar a palavra, como enviou também mensageiros para poder falar a palavra dele, meus irmãos. E o Pai está aqui dizendo que um dia ele reinará este mundo aqui com justiça, tá, meus irmãos? Aí aqui você vê que o nosso Pai fala contra aqueles que maquinam mal no seu espírito, no seu entendimento, por causa da arrogância, da ganância, fazem pessoas passar fome, porque graças ao Messias, meus irmãos, em todo mundo há fartura de alimento, tá? A fartura de água. Sendo que por causa da corrupção, da ganância, da cobiça dos governantes e também dos líderes das religiões, que em muitos lugares, inclusive, as leis religiosas são que regem as nações. Por causa dessa ganância, dessa opressão, infelizmente há pessoas que passam fome.
aos pobres que passam fome, que passam necessidades, que passam sede, mesmo tendo recursos de sobra para todos. Entende, meus irmãos? Então, o nosso Pai aqui está falando, né? Que eles falam também mentiras contra ele, tá? Principalmente nas religiões, isso daí é verdade. E muitas das vezes os pobres aqui nesse mundo sofrem injustiça, ainda quando a causa do pobre é justa. Nosso Pai está falando isso também, porque aqueles a quem governa os povos, tá? Eles fazem intrigas para arruinar os pobres, tá? Então, meus irmãos, como ele diz aqui no verso 8, que aquele que é direito, né, que projeta as coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Então, é isso que agrada o nosso Pai, a gente buscar, a gente fazer aquilo que é direito perante a Ele, tá, meus irmãos? Perante o nosso próximo. Então, meus irmãos, eu deixei inclusive o entendimento dessa passagem, tá? Que eu reparti aqui, vou repartir meu entendimento com vocês. Está chegando o dia do Messias. Ele está para vir assumir o reino deste mundo. O Messias desfará todas as obras de iniquidade dos fraudulentos e loucos, dos que proferem arrogâncias e cometem injustiças. Porque mesmo havendo fartura de alimento e água, fazem injustiça aos pobres, deixando-os com fome, sede e em necessidades. O Messias reinará com seus príncipes, será com honestidade e como rios que sacia a sede de todo o povo. Protegerá o povo com justiça, até a vinda do justo, o Messias, que todos nós perseveraremos naquilo que é nobre, naquilo que é direito, porque é isso que agrada o Pai e o Messias. Então, meus irmãos, deixei esse entendimento aí, estou repartindo com vocês, para somar com o entendimento que vocês tiverem através do Espírito dessa passagem nas Escrituras, certo, meus irmãos? É uma parte bem bacana, tá, meus irmãos? Essa parte das Escrituras que fala quando o Messias vier, agora na segunda vinda dele, na glória do Pai e dos anjos dele, ele já terá o reino desse mundo. Mas ele só vai reinar mesmo depois do milênio, tá, meus irmãos? Que ele vai regenerar todas as coisas e apacentará as ovelhas dele aqui neste mundo. Enquanto isso, nós estamos chegando no fim desse mundo, tá, meus irmãos? A qual o reino desse mundo, torno a repetir, não é a do nosso Messias, tá? Não está sob o domínio do Messias. E, meus irmãos, sobre o comentário que eu recebi da irmã, que ela perguntou sobre a igreja verdadeira do Messias, que é a esposa dele, e sobre a mulher, a grande prostituta. Então, ela falou, eu confundi algumas coisas que você falou no último vídeo, porque tu falou da mulher, igreja, e falou da mulher, a grande prostituta. Logo, meus irmãos, compreendemos que no Apocalipse, a Escritura, a palavra, se refere a duas mulheres no Apocalipse, certo? A mulher do Messias, pura, imaculada, inclusive a gente vê que foi que a ela, né,
foi permitido que vestisse de vestes resplandecentes, puras, de linho finíssimos, que são as obras de justiça daqueles que o nosso Pai enviou aqui nesse mundo. Certo, meus irmãos? Então, eu vou falar então sobre a mulher do Messias. A mulher do Messias, meus irmãos, é a igreja verdadeira, tá? A igreja, aqueles que saíram de todas as religiões, aqueles que não se contaminaram com religiões, certo? Que seguem o Messias. É a mulher que tem recebido o pão da vida nesses últimos dias, por intermédio das 2 testemunhas e dos 144 mil selados, que já nasceram aqui nesse mundo em carne e sangue, assim como o Messias e os apóstolos do Messias também. Então, meus irmãos, a gente vê referências, tá? Da mulher, da esposa do Messias, que está aqui na terra, a qual ele está para vir, para buscá-la. Certo? Então, meus irmãos, então o Messias fala sobre a mulher dele, a esposa, e também se a gente analisa, por exemplo, Apocalipse 17, o Messias falando de uma mulher que está sentada sobre muitas águas, tá? E a qual o Messias refere-se a ela de grande prostituta. Por que grande prostituta, meus irmãos? Analise. Grande prostituta. Prostitutas e meretrizes pro Messias são aqueles que prostituem a palavra dele. São aqueles que adulteram a palavra deles. E prostituir, por quê? Para fazerem fortuna nessa terra, usando a palavra dele, do Pai, do Messias, dos apóstolos, dos anciões. Então essas são as prostitutas. Se vocês forem as meretrizes, se vocês analisarem quando vocês saem de casa, vocês veem várias igrejinhas feitas por mãos humanas, a qual nosso Pai não habita, vários templos, cada um com uma placa diferente, e lá eles usam também a palavra do Messias lá, certo? Claro que isso não é certo, mas vocês entendem isso? Que eles usam também, eles usam a palavra dos profetas dele e usam também a palavra do Messias e prostituem ela. Como que eles prostituem a palavra do Messias, meus irmãos? Quando eles, para anunciá-la, pedem, por exemplo, dinheiro, bens materiais, para poder anunciar a palavra, para poder falar da palavra. Então isso é prostituir, é fazer fortuna com a palavra dele. E eles usam também os falsos profetas deles, e desse jeito eles enriqueceram nesse mundo, tornaram-se nédios, gordos, com a lã das ovelhas. Entende, meus irmãos? Então, o Messias se refere a essas que, para falar a palavra dele, deturpam a palavra dele também, tá? Porque o Messias, ele falou pra gente, quando a gente recebeu de graça, dá de graça a palavra dele, tá? E muitas meretrizes por aí, protestantes, evangélicas, maçônicas, gospel, fazem fortuna com a palavra dele. Os líderes religiosos, os pastores fazem fortuna com a palavra dele.
E a grande prostituta é o catolicismo romano, tá? Quando a gente vê em Apocalipse 17, a gente analisa que a grande prostituta, ela está assentada sobre muitas águas, também está montada numa besta de 7 cabeças e 10 chifres, tá, meus irmãos? Aí vocês pegam toda a escritura e analisem o contexto dela, que vocês vão entender que 7 cabeças da besta são 7 montanhas sobre as quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. Então, vamos lá, vamos por parte. 7 montanhas. A gente vê que na Itália tem o estado Roma. Dentro de Roma tem um estado independente que se tornou um país, tá? E nesse país pequeno são 7 montanhas, meus irmãos, que tem nesse país. Então, a gente vê as características e as referências que a Escritura nos dá. Que o Vaticano é o país menor do mundo, menor país do mundo, no entanto, o mais rico do mundo. Porque ela prostituiu a palavra. Mas não foi só isso. Que o catolicismo romano, ele veio do Império Romano. Então, o Império Romano, que antes era um império político. Até aí, tu vê que o Messias nunca falou contra o Império Romano. Entende, meus irmãos? Nunca falou contra, por exemplo, políticos, senadores, governadores, imperadores. Você vê que o Messias nunca... Por quê? Eles não faziam o que na época que ele veio aqui em carne e sangue, o judaísmo fazia, por exemplo. Que o judaísmo prostituía e prostitui a palavra dele até hoje. A palavra dos 24 profetas, da qual o último foi João Batista, que foi decapitado. Então, meus irmãos, a gente vê por aí que o que é prostituição, pro nosso pai não é homem com mulher, não é aquelas prostitutas carnal. Não, meus irmãos. A prostituição é a prostituição da palavra, quando eles fazem fortuna com a palavra. Então, mais de 300 anos depois que o Messias ressuscitou, o catolicismo pegou alguns livros dos anciões do Pai, pegou os livros de alguns dos apóstolos e pegou os livros das 12 tribos de Israel, com diversos falsos profetas, e fez uma biblioteca de livros conhecida como Bíblia. E ali fermentou ela, tá? Fermentou muito, que tem muitas adulterações nas escrituras também, e a partir daí começou a fazer fortuna, enriquecer-se com a palavra do Pai, do Messias, dos apóstolos, dos anciões, os profetas. Então, por isso que antes de existir catolicismo, antes de existir, o Messias enviou o Apocalipse dizendo a visão profética que iria acontecer, e a qual já estamos nos últimos dias, tudo está se cumprindo de acordo, tá, meus irmãos? Então, quando a gente vê ali em Apocalipse 17, tu vê que nem existia catolicismo ainda, na época era só o Império Romano, e já estava ali como seria nesses dias atuais, que nesses últimos 100 anos, por exemplo, foi edificado um país, tá? Que era um estado, mas se tornou um país, e esse país é o Vaticano. São 7 montanhas na qual ela está ali, e são também 7 reis desde esses últimos 100 anos até agora. Desses 7 reis, 5 já caíram e tem 2 aí, entendeu? Uma profecia que se cumpriu, que era um existe, o 6º, e o 7º ainda não tinha vindo. No entanto, ele já veio, se cumpriu uma profecia.
Os 7 reis já estão aí. 5 já caíram, já morreram, já foram embora. E 2 ainda estão aí existentes. Então, meus irmãos, analisem. O que vocês têm que analisar nessa parte aí? Sobre, por exemplo, agora a vinda do antimessias, que está muito próximo da própria besta, que vai vir como homem nesse mundo, embora as escrituras se refiram a ela como mulher, como grande prostituta, diz que ela diz, né, a besta diz consigo mesmo que está assentada como rainha. Então, meus irmãos, e tu vê que ali o catolicismo governa, rege muitas nações nesse mundo. Então, meus irmãos, a escritura fala que a mulher está sentada sobre uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Então, e diz que 7 cabeças são 7 montanhas. Então já sabemos que é no Vaticano que ela reina, que essa besta é de lá que ela rege o mundo. E são também 7 reis, da quais já estão aí. E analisem, por que as escrituras falam? A besta que era e não é ela também o 8º. A besta que era e não é ela também o 8º rei, e é dos 7 e vai à perdição. Está falando exatamente, meus irmãos, que a besta ela vai deixar de ser 7 cabeças, meus irmãos. São 7 cabeças agora. Essa é a formação dela atual, na atualidade, hoje, dia 31/10/2021, calendário desse mundo. Como ela está hoje, 7 cabeças e 10 chifres. Então, quando a escritura fala que ela era, então, ou seja, ela era 7 cabeças e não é, quando ela fala ela era, a besta que era e não é ela também o 8º rei. Então ela vai deixar de ser 7 cabeças, ou seja, de serem 7 reis, para ser o 8º, um único, a besta, ela mesma. E os 10 chifres vão deixar de serem os 10 chifres para se tornarem 10 reis. Então será a besta 1, tá? E 10 reis que ela vai escolher de vários lugares do mundo para poder. E esses 10 reis vão chegar a um acordo com ela para poder entregar toda a autoridade para ela. Entendeu, meus irmãos? Então, é o que eu falo, elas são 7 cabeças e 10 chifres, mas vai deixar de ser, tornar-se a 1, tá? Que é a besta, o 8º, porque será o 8º, já não será mais 7, então será o 8º, e dela procederão dos 10 chifres das 7 cabeças. Esses 10 chifres vão tornar-se 10 reis, que receberão autoridade como reis. Não são reis, mas receberão autoridade como reis diante da besta. Esses serão os 1290 dias, tá? Escritos em Daniel 12. Analise, estuda as escrituras. Vocês que estão chegando na família, eu faço vários estudos aqui com os irmãos para que nós possamos somar o entendimento e completar o corpo do Messias, a qual somos membros dele. Certo, meus irmãos? Então, é bem simples de analisar, tá? E o Messias ainda fala em Daniel 12, felizes aqueles que esperam até completar 1335 dias. Então, meus irmãos, eu vou passar para outra publicação aqui, da página Luz Resplandece, que espero que tenha tirado a dúvida dos irmãos, dessa irmã que fez esse comentário, tá? Se vocês tiverem dúvidas, também vi que eu analiso todos os comentários dos irmãos, e os principais, os mais importantes, aqueles que eu ainda não falei sobre o assunto, ou não respondi, ou passou despercebido em algum outro vídeo, meus irmãos, deixa aí o seu comentário, a sua dúvida, que quando for possível eu estarei publicando o vídeo
e nessa publicação de vídeo eu estarei respondendo o comentário, tá, meus irmãos? Ainda mais os irmãos estão chegando na família. Agora, tem diversos vídeos aí, não só meu, mas de diversos irmãos, que eu peço para que vocês analisem também, busquem também. Quando você tiver seu tempo, seu dia de folga, a sua hora, vamos dizer, né? A sua hora do Rust, analisem, tá, meus irmãos? Que eu tenho certeza que vocês que estão chegando na família vão se surpreenderem e vão, com certeza, se alimentar do pão da vida puro, sem contaminação, direto do nosso Messias, e ficarem firmes espiritualmente, tá, meus irmãos? Em Lucas 6, do versículo 24 ao 26, o Messias disse desse jeito: mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rideis, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vós... Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Então, meus irmãos, tu vê que aqui o Messias está falando por um determinado, quando ele estava lá, um determinado povo, que era o povo das religiões, tá, meus irmãos? Ele estava falando com diversas pessoas que seguiam a religião do judaísmo, tá? Meus irmãos, um detalhe bem importante, bem bacana vocês analisarem, que diversas religiões sempre existiram. Analisem que, assim, ao longo da história, ao longo das nações, sempre existiram diversas religiões. Mas se você analisar, o Messias sempre foi lá na religião, na ocasião só tinha o judaísmo. Hoje em dia é pior, porque é o judaísmo, é o catolicismo e é o protestantismo. Mas o Messias ia contra as obras dos líderes religiosos do judaísmo. Por quê? Se existia várias religiões ao redor, várias pessoas que faziam seus ídolos esculpidos, para poder fazer suas idolatrias, para poder prestar oferendas a outros deuses, digamos assim. Meus irmãos, tu vê quantos deuses mitológicos existem, que há muito tempo atrás, esses deuses que hoje são mitológicos, que hoje são lendas apenas, são histórias. No passado, meus irmãos, esses deuses eram deuses e as pessoas idolatravam. Tinham como deuses verdadeiros. Embora são deuses que existiram, né? Que cada um, vamos dizer, né? Muitos demônios que estão nesse mundo fizeram-se deuses a si próprios e as pessoas o idolatravam. Mas hoje em dia não idolatram e se tornaram deuses mitológicos, por exemplo. Que quando as pessoas vão para a escola, por exemplo, tem na história várias mitologias de deuses gregos, egípcios e tudo mais. Mas, vocês analisarem, o Messias o tempo todo ele vai contra as obras do judaísmo. Mas, meus irmãos, tem um motivo, porque é o judaísmo, na ocasião, que pegava os pergaminhos dos profetas e misturava com os falsos profetas deles, como estão misturados até os dias de hoje. Então, alimentava o povo de verdades, da palavra do Pai, e de mentiras de diversos falsos profetas. Tá, meus irmãos? E tornando os povos mornos. E morno, nosso Pai vomita da boca. Entende, meus irmãos? A pessoa, ela idolatra. Elas querem adorar o Pai, mas idolatrando um monte de falsos profetas. E isso dá ânsia de vômito do nosso Pai e do nosso Messias, meus irmãos. Então vocês veem o tempo todo o Messias indo contra as obras do sistema religioso do judaísmo, porque foram eles que adulteraram as escrituras, prostituem
a palavra do Pai, do Messias até os dias de hoje e embriaga o povo com diversas doutrinas de falsos profetas, com diversas doutrinas religiosas. Claro que o Messias ele vai contra toda a idolatria, contra todos os deuses estranhos, contra todas as imagens esculpidas. Mas tu não vê, é o que eu tô falando. O Messias nem se portava tanto com as outras religiões que têm seus próprios deuses, digamos assim. Ele nem se importava tanto com isso, meus irmãos. Mas ele ia exatamente naqueles que estavam adulterando e prostituindo a palavra dele, do Pai e do Messias, do Pai por intermédio dos profetas, a qual eu já falei que o último foi João Batista. Então, meus irmãos, hoje em dia é pior, porque hoje em dia tem catolicismo, tem protestantismo, tem espiritismo, que também adulteram e prostituem a palavra dele. E as pessoas se alimentam de verdades e também eles querem adorar o Pai, querem idolatrar um monte de falsos profetas aí. Aí tu vê o povo todo embriagado, bêbado, espiritualmente, nas religiões lá, dando cambalhota, dando pulo, batendo palma, rodopiando, manifestando com um monte de demônio. Então, meus irmãos, porque o nosso Pai não tá naquilo, o nosso Pai não tá ali dentro daqueles templos religiosos. Por isso que a ordem dele, que ele pede a seus filhos já para sair dela, povo meu. Apocalipse 18:4, ele fala: sai dela, povo meu, para não ser de cúmplices dos seus pecados e para não participar das pragas que hão de fazê-la perecer. Meus irmãos, nessa passagem de Lucas 6, você vê no verso 26, que o Messias fala, ai de vós quando vos louvarem, porque assim procederam seus pais aos falsos profetas. Ou seja, está falando do judaísmo. Os pais dos judeus, que são as 12 tribos, vão dizer, né? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, Davi, Salomão, Malaquias e muitos outros profetas dele, os pais deles, dos judeus, procederam com os falsos profetas, tá? Ou seja, as 12 tribos procederam com os falsos profetas, louvando eles. Ou seja, louvando Davi, Salomão, Malaquias, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, como fazem até hoje nas religiões. Eles louvam os falsos profetas. E os pais deles também fizeram isso, as 12 tribos, a qual eles... Tem uns que nem são das 12 tribos, nem são judeus, mas eles mesmos se declaram judeus, mas não são, né? Pra tu ver que o Messias já tinha falado sobre isso, que nesses últimos dias muitos iriam se declarar judeus e não são judeus. Por exemplo, são brasileiros, são diversas nações que não tem nada a ver com judeus, mas eles se declaram judeus por causa dos falsos profetas. Entende, meus irmãos? Então, as 12 tribos, vamos supor, né? Vamos dar um exemplo. As 12 tribos louvaram os falsos profetas. O Messias está falando, ai de vós quando todos vos louvarem. As pessoas louvam hoje seus pastores, seus padres, seus líderes religiosos, seus fariseus, seus sacerdotes, seus espíritas. As pessoas louvam eles. Entende, meus irmãos? E o Messias fala que ai desses, ai de vós, né? Ou seja, pastores, por exemplo, quando todos vos louvarem, né? Porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Então, meus irmãos, o entendimento que eu deixei sobre essa passagem nas Escrituras é: o Messias se irrita com os que são ricos e estão fartos, pois a doutrina dele é socorrer os aflitos e repartir o pão com o faminto. Certo, meus irmãos? Para ver se vai dar tempo de eu ler mais uma passagem da Escritura aqui com vocês, sem eu também estender tanto o vídeo. Vou ler mais uma passagem das Escrituras com vocês então, meus irmãos.
que está em Isaías 45, 20 ao 22. E depois de eu ler essa passagem nas Escrituras, meus irmãos, eu vou concluir o vídeo e deixar para uma próxima oportunidade de estar aí repartindo o pão da vida, que o Messias falou, tá? Ele repartiu o pão com os apóstolos e disse: "Fazei isso em memória de mim", tá, meus irmãos? Então, quando fazemos isso, quando repartimos o pão, estamos fazendo memória dele, do Messias, a qual em breve há de reinar nessa terra. Ele é rei, ele reina nos céus, mas em breve ele há de vir e há de reinar nessa terra. Depois do milênio, quando ele regenerar esse mundo, após o fim desse mundo, vai haver 1000 anos, depois do milênio ele vai regenerar esse mundo, tá? E ele mesmo reinará esta terra, conforme a profecia de Isaías que eu li com vocês no começo do vídeo. Então, eu vou pegar essa passagem aqui com vocês, que é Isaías 45, verso 20 ao 22. O nosso Pai fala por intermédio do profeta O nosso Pai fala por intermédio do profeta Isaías: "Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e apresentai as razões, tomai conselho todos juntos. Quem mostrou isso desde a antiguidade? Quem de há muito o anunciou? Porventura não sou eu, o Altíssimo? Pois não há outro Pai senão eu, Pai justo e Salvador, não há além de mim. Orai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou o Altíssimo e não há outro." Então aqui a palavra do nosso Pai, né, contra as idolatrias, tá? E eu deixei o entendimento dessa passagem e vou repartir com vocês, tá? Que está aqui, a luz resplandece, tá? "O Altíssimo criou o céu e a terra e toda a natureza, seus seres vivos. Ao Pai seja a honra. Ele detesta outros deuses diante dele, pois não há outro Pai. Ele é Altíssimo e habita no céu." Então, meus irmãos, não há outro Pai senão ele. Não há outro Criador senão ele, tá, meus irmãos? Não tô falando o Pai que a gente tem aqui da carne, terreno, tá, meus irmãos? A qual a gente, né, se refere a esse Pai terreno aqui, a terra, né, que está conosco desde quando a gente era pequenininho, a gente era criancinha. Se refere a ele como um pai. E é respeito, né, que a gente não chame ele pelo nome, muitas das vezes, tá? Muitos pais têm como respeito não chamar pelo nome, mas como pai. Agora imagine, meus irmãos, o nosso Pai que está no céu. Por que eu falo isso, meus irmãos? Porque o nosso Pai que está no céu, o Criador do céu e da terra, ele gosta que os seus filhos chamem ele de pai, que é um respeito a ele. E agora é providencial que chamemos mesmo ele de pai, porque hoje em dia há vários nomes blasfemados que falam que é dele, entendeu? Que tem muitos nomes: Javé, Jeová, Deus, Senhor dos Exércitos, Adonai, Yavé, Iarro, Yahushua, Jesus Cristo e muitos outros nomes que querem dar ao nosso Pai sem ser dele. Nomes de blasfêmias, para blasfemarem contra ele, para falarem arrogâncias contra ele. Aí deram esses nomes
malditos que estão aqui nesse mundo aqui, mas são nomes, na verdade, de demônios, não do nosso Pai. Por isso que o nosso Pai pede que a gente chamemos ele de Pai. Por isso que ele fala, ó, em Isaías 45, no 21 ele fala: pois não há outro Pai senão eu, Pai justo e Salvador não há além de mim. Orai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou o Altíssimo e não há outro. Então, meus irmãos, inclusive o nosso Pai, quando ele diz para quando a gente for falar com o nosso Pai do céu, o Messias, né, disse quando a gente for falar com o nosso Pai do céu, ele fala para que a gente chame ele de Pai, tá? Em Mateus 6, vocês veem que ele nos ensina a falar com o Pai. Ele deu apenas um exemplo, não é para a gente estar repetindo como reza aquele exemplo que ele nos deu, mas ele fala: Pai nosso que está no céu. Então ele nos ensina, quando a gente for falar com o nosso Pai, nós chamamos ele de Pai. Certo, meus irmãos? Então, até uma próxima chance aí que eu tiver de estar fazendo um vídeo, vou estar repartindo com vocês. Tá, meus irmãos? Então, qualquer coisa, deixe seus comentários, que eu vou estar aí sempre que possível. Eu vou estar tirando o máximo de dúvida dos irmãos, mas o que eu te falo acompanhe dos demais vídeos, não só deste canal, não somente desta página A Luz Resplandece, mas também de outros canais que vocês podem estar analisando aí, os irmãos que falam coisas bem coerentes sobre as escrituras, a qual eu mesmo me alimentei muito. E hoje estou podendo também me alimentado e estar repartindo pão para que outros irmãos também possam se alimentar. Tá, meus irmãos? Até a próxima.